Olá, olá, queridos! Voltando aqui com os nossos temas, os nossos tópicos aqui do nosso estudo sobre a oração. E hoje o nosso tema também está recheado e nós vamos falar sobre a intercessão. Interceder é tomar para si algo, colocando-se no lugar de alguém, apelando pela resposta, ou seja, é agir em favor de alguém. Essa é a intercessão, ou seja, você vai interceder por uma pessoa, por algo que ela necessita. Essa é a intercessão. Então, nós vamos agora encontrar alguns textos bíblicos, por exemplo, em Romanos 8, 26 e 27. Vamos ver o que diz em Romanos 8, 26 e 27. Abra sua Bíblia aí, se você quiser acompanhar. Já deixo tudo marcadinho aqui para a gente ser bem breve. Diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como quem convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso intercessor. Nós não sabemos orar, mas ele intercede ao Pai por nós. E quando você está intercedendo por alguém, que você começa a falar para Deus sobre aquela pessoa, você está intercedendo. E muitas vezes você se emociona, porque quando é um caso muito difícil, a gente se emociona. Aí a gente acaba não conseguindo mais falar com Deus. E o Espírito Santo, ele entra na conversa e ele vai traduzir para Deus todo o seu sentimento sobre aquela pessoa. Outra referência que nós vamos encontrar é 1 Timóteo 2:1. Vamos ver o que diz aqui em 1 Timóteo 2:1. 1 Timóteo 2:1 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Então, aqui Paulo, ele está nos orientando que nós oremos, que nós supliquemos pelas outras pessoas, que nós façamos essas orações de intercessão e de ações de graça. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está tão sem força que ela não consegue nem orar, ela nem consegue pedir a Deus. E quando ela encontra alguém que entra na brecha por ela, ela se sente seguro, porque ela sabe que tem alguém ali intercedendo, clamando a Deus por ela. Não que seja uma pessoa preguiçosa, que não queira orar. Muitas vezes a pessoa realmente ela está sem condições de pedir a Deus o que ela precisa. Então, para isso existe nós, eu e você, que podemos fazer algo por alguém. Também temos aqui Hebreus 13:8, a parte A do versículo. Hebreus 13:18. Vamos ver o que diz. Hebreus 13:18 diz assim: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver dignamente. Olha só, Paulo aqui também pedindo para que a igreja orasse por ele. Paulo sempre pediu muitas orações, e também ele orava pela igreja, falava, buscando a Deus, ele intercedia pelos irmãos das igrejas que ele abriu em todas as suas viagens missionárias. Paulo sempre clamou ao Senhor, e por isso também ele nos orientava a orar uns pelos outros. Também aqui Tiago, capítulo 5, versículo 16, vamos ver o que diz. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode a oração, em sua eficácia, a súplica do justo. Ou seja, aqui nós estamos vendo que
É mais uma orientação, orar uns pelos outros, para quê? Para que sejam curados. Se tem uma pessoa enferma, não importa se ela vai ser curada ou não, a sua obrigação é orar. A gente não tem que se preocupar se Deus vai agir, se Deus vai fazer o seu dever é orar por aquela pessoa. Se uma pessoa vem a nós, desesperada, chorando, angustiada, e pedir para a gente orar, ore, não tenha medo de orar. Faça a sua oração. O resto é com Deus. Não se importe se Deus vai curar, se Deus vai fazer. Importa que você ore com fé e acuda à necessidade dessa pessoa nesse momento que muitas vezes está sem forças. Também Efésios 1,16. Vamos ver o que diz Efésios 1,16. Efésios 1,16 diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Aquilo que eu falei, né? Paulo sempre orava. Ele disse aqui que ele não cessava de orar por nós, pela igreja do Senhor, né? No tempo dele. E a gente deve ser assim também, deve fazer o mesmo, interceder pelos nossos irmãos, buscar a Deus em favor dessa pessoa. Quantas vezes a gente recebe o nosso caderninho de oração, nosso mesmo aqui, não sei nem cadê. Hoje a gente, para fazer o nosso culto, a gente pega esse caderno e a gente intercede por aquelas pessoas que estão ali. Amigos, família, né? Irmãos, né? Aí a gente precisa interceder a Deus por essas pessoas. Porque tem gente que só quer que a gente ore por elas. Mas a gente também tem quem ore por nós. E anota o nome de alguém que você sabe que precisa de oração, precisa que Deus resolva uma causa. Entre na brecha por essa pessoa, interceda a Deus por ela. O Espírito Santo, ele intercede por você, então interceda a Deus por essa pessoa. Então, essa é a oração de intercessão. Esse tópico aqui do nosso estudo sobre o poder da oração nos trouxe hoje a oração de intercessão. Ou seja, você agir em favor de alguém. Alguém está com um problema, aí você vai lá, não, espera aí, deixa aqui que eu resolvo. Fica quieta aí, que eu vou resolver. Isso é interceder por alguém. Desde que também a pessoa queira que você interceda por ela, né? Porque também tem situações que a pessoa não quer. Então, se você pode, e a palavra de Deus diz, se você sabe fazer o bem e não faz, nisso peca, então não peque. Tem uma outra referência que eu li aqui, eu não estou achando agora. Ah, tá aqui. É 1 Samuel 12, 23, que diz assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Olha só, 1 Samuel, dizendo, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. É um pecado que nós deixemos de orar por alguém que precisa, por alguém que necessita de oração. Eu deixo hoje essa palavra para você, que você seja um intercessor, seja uma mãe de coração, uma mãe de oração por alguém, seja um semeador de oração no ministério de alguém, no ministério do seu pastor, no ministério do seu marido, no trabalho do seu filho. Seja um intercessor. Você não vai perder nada se você orar. Então, sempre busque orar, sempre busque interceder, sempre busque fazer a sua parte e Deus fará a dele. Que Deus abençoe a sua vida. Shalom Lahema. Amém.